isso mesmo. A gente vai aqui juntando nossas pontas de apuração, nos dedicamos no Bastidores CNN integralmente para entender melhor sobre o andamento dessas audiências. E durante uma conversa hoje cedo, Uribe, com integrantes do Palácio do Itamaraty, me foi dito que o governo brasileiro decidiu, que a gente pode considerar uma decisão de última hora até aqui. Não havia essa informação circulando, portanto, enviar representantes da Embaixada do Brasil em Washington às audiências que vão discutir as tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos estrangeiros, dentre eles produtos brasileiros. A ordem é somente para que esses representantes da Embaixada acompanhem, na condição de observadores, as sessões sem interferência alguma, ou seja, estão lá apenas para ouvir, anotar e, posteriormente, relatar essas informações ao governo brasileiro. As audiências têm a participação do senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. Ele participa amanhã, terça-feira. Hoje já associações de setores atingidos pelo tarifaço, a exemplo da indústria e do agronegócio, já se colocam à disposição com os devidos argumentos ao governo americano. Para integrantes do Palácio do Planalto, a presença de diplomatas brasileiros tem o objetivo de permitir que o governo tome conhecimento dos argumentos apresentados durante esses encontros, mas sem uma mudança de estratégia na negociação com as autoridades americanas. Ou seja, eles dizem não vai haver influência sobre o que está sendo negociado aqui entre os técnicos e diplomatas, mas é preciso que a gente tome nota, saiba exatamente o que está acontecendo por lá, até porque o principal adversário político do governo do presidente Lula estará lá apresentando seus argumentos, Flávio Bolsonaro. Ainda é prevista para essa semana uma reunião entre o Departamento de Comércio e o Ministério da Indústria. Na semana passada, o USTR, vai se reunir com o Márcio Elias, assim como já aconteceu na semana passada, quando o Márcio Elias entregou a essas autoridades nos Estados Unidos uma série de argumentos, uma proposta elencando pontos para serem solucionados daquelas 6 questões que são consideradas problemáticas pelo governo americano, desmatamento, Big Tech, sistema financeiro, corrupção. Então, o governo entregou na semana passada, de novo, mais uma vez, os argumentos do Brasil para esses 6 pontos. A avaliação dentro do governo, no entanto, é de que as conversas com os Estados Unidos vêm sendo conduzidas já há um ano sem avanço por motivação política por parte do governo americano. De acordo com essas fontes do governo brasileiro, o presidente Lula também tem acompanhado pessoalmente as tratativas e tem dado, Uribe, orientações a seus ministros para manter o esforço por uma solução negociada, Gustavo Uribe. Então, Lula tem acompanhado, tem falado com Márcio Elias, com o ministro chanceler, com o ministro da Fazenda, Mauro Vieira, me fuja aqui o nome dele, com o Dario Durigan, constantemente. Ele está envolvido no assunto, mas isso não quer dizer que ele vá além disso. Lembra que a gente chegou a cogitar, e no próprio Itamaraty, no Palácio do Planalto, chegaram a levantar a possibilidade, depois dessa segunda proposta de Lula, ir pessoalmente a Donald Trump, pedir um freio na proposta, ou telefonar. Isso hoje, tá? A preço de hoje, porque as coisas mudam muito rápido aqui em Brasília. Mas da semana passada para cá, a minha apuração dá conta de que essa conversa não vai acontecer, de que Lula deliberou a sua equipe, as tratativas, e que fizessem isso da melhor maneira. Ele não vai interferir, até porque tem a questão política e está convencido disso, de que não propriamente Donald Trump, mas seu entorno, ou seja, a ala mais ideológica da Casa Branca, está contaminada pelo processo eleitoral no Brasil. Então, por isso mesmo, há essa sensação dentro do governo brasileiro de que, por mais que se discuta e se contra-argumente, muitas vezes com base em dados colhidos na própria base de dados do governo americano, ao caso do desmatamento, aqui no Brasil, eles me dizem que eles apresentam as informações também convergindo com o que os Estados Unidos têm de informação sobre o Brasil em relação à atuação dessas 6 áreas críticas. Então, existe uma sensação hoje de que o Brasil, independentemente do que vá fazer, do que vá apresentar, não vai avançar. Em um ano não teve avanço, teve um recuo, na verdade, em relação
ao tarifaço, e agora eles se sentem correndo atrás do rabo, né? Para usar aqui um português bem claro, apresentando os mesmos argumentos aos Estados Unidos, porque acreditam que não tem muito para onde fugir, é aquilo, e aquilo ali sempre foi, e os Estados Unidos não querem ouvir. É uma lente ideológica, eles estão nessa lente ideológica desde o início, não é uma questão de dados. Tanto é que o desmatamento realmente diminuiu, isso são dados oficiais, não tem nem como questionar. Tem um outro ponto importante sobre a corrupção, eles fazem referência ao cancelamento, por exemplo, de alguns acordos feitos em relação ao Odebrecht pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro José Dias Toffoli. São casos do passado, não são investigações atuais sobre corrupção. Então eles querem forçar o Brasil a sentar na mesa de negociações. Foi o que eu ouvi de Geraldo Alckmin também, quando ele deu uma entrevista aqui na semana passada. O que eles estão querendo é o seguinte: deu certo na última vez com os setores econômicos. Os setores econômicos foram aos Estados Unidos, conversaram com seus correspondentes, empresários americanos, alertaram que essas tarifas podem aumentar a inflação dentro do próprio país e que isso foi um fator de convencimento. Então deixar o setor econômico negociar, deixar o setor econômico provar que não tem razoabilidade política nesses argumentos e caso ainda assim a tarifa seja imposta, aí sim, Tainá, Lula atua ao Palácio do Itamaraty. Por enquanto é observar e ver se realmente setores econômicos conseguem furar essa bolha, porque colocou-se uma bolha para o governo brasileiro. Não adianta o governo brasileiro falar nada para Marco Rubio, que simplesmente entra por um ouvido e sai pelo outro. Vamos ouvir a Larissa sobre isso? Vamos ouvir, que aqui a gente presta muita atenção na Larissa Rodrigues. A Larissa não é apenas uma simpatia, sabe, que ela tem conhecimento, entendeu? E ela, nesse tema, tem acompanhado nos últimos dias e tem todo o cronograma, Larissa, de quem fala a cada dia. Conta para nossa audiência e para nós dois. Audiência de hoje, quem fala. E amanhã, você apurou que o escritório comercial dos Estados Unidos sobre as tarifas em Washington deve participar em uma divisão de mesas. De um lado, o senador Flávio Bolsonaro e, de outro lado, uma figura que é muito conhecida aqui no Brasil. A gente está falando de um ex-embaixador, alguém que tem prestígio, principalmente junto aos Estados Unidos. Quem é? Antes de responder a sua pergunta, deixa eu só trazer um detalhe. Vocês foram falando e eu fui me recordando o quanto essa divisão de mesa, Uribe, ela também acaba preocupando, digamos assim, o setor industrial. A palavra que eu ouvi hoje é que eles vão acompanhar com cautela a fala de Flávio Bolsonaro. Há um temor muito grande do quanto politizar esse tema pode prejudicar o Brasil. Você mesmo trouxe para a gente, Uribe, né, que na última taxa que teve, o setor da indústria tentou ali com conversas, demonstrando a importância dos produtos brasileiros para os Estados Unidos. E essa deve ser, mais uma vez, a linha de defesa, não só da CNI, enquanto confederação, mas dos representantes do agro, dos representantes também de alguns setores que, para além da CNI, mas uma linha de defesa. Eles elencaram quais produtos brasileiros os Estados Unidos compra como o Brasil sendo o principal exportador. Tentar levar como que isso vai impactar a vida do norte-americano? O que isso significa? Eles querem bater o martelo nessa linha técnica mesmo de que, olha, se vocês sobretaxarem a gente nesse valor, a gente vai deixar de enviar tais e tais produtos, vocês vão ficar sem esses produtos ali que normalmente são intermediários e não vão conseguir avançar com a indústria de vocês, ou vai faltar algum tipo de alimento. E aí, essa cautela que acompanha a fala de hoje de Flávio Bolsonaro, a fala de amanhã de Flávio Bolsonaro e de hoje do Figueiredo é muito nesse sentido. O quanto politizar, ele está ali representando uma ala política no Brasil, pode prejudicar a defesa técnica que o setor da indústria tenta fazer. Uribe e Tainá. E outro detalhe importante, você falava, né? A Confederação Nacional da Indústria, ela contratou o ex-presidente da OMC, então da organização, ex-diretor, né, o cargo correto, da Organização Mundial do Comércio e também ex-embaixador. O que isso significa? Há ali alguém acostumado a falar com o mercado internacional. Alguém muito bem moldado nessa discussão, nessa linguagem e muito bem
visto pelo governo norte-americano, é importante a gente destacar isso. Então, eles quiseram tirar qualquer detalhe considerado mais político. Está indo um ex-embaixador, um ex-diretor da Organização Mundial do Comércio para lidar diretamente com os Estados Unidos, para lidar na linguagem importante aos norte-americanos e destacando as especificidades técnicas para que nada político possa influenciar nessa linha. Me lembrou muito a linha de defesa do governo brasileiro, que tenta bater o martelo na área técnica. Mas a gente sabe que, no fim das contas, essa sobretaxação tem muito um quê político também, né, Uribe e Tainá? Ô, Lari, rapidinho antes da gente girar com a nossa reportagem, bem rapidamente, tá? Hoje e amanhã, como é que tá a divisão das falas? Hoje o que a gente tem, por enquanto, de brasileiro é o Figueiredo, né, que está ali falando. Amanhã a gente vai ter os representantes da indústria, não só a CNI, como outros setores, me pontuaram, por exemplo, dos calçados. O pessoal do agro deve falar amanhã também e Flávio Bolsonaro também está previsto para amanhã. Perfeito. E os observadores acompanhando, então, esses 2 dias de audiência para tomar nota. Valeu, Lari, pelas informações.